Tem uma pesquisa que saiu aí pelo Instituto Locomotivas, que é um instituto de pesquisa e estratégia, falando que os brasileiros estão desistindo de falar de política. A pesquisa revela que 52% dos brasileiros desistem de conversar sobre política para não gerar discussões. Entre as mulheres, esse número é maior, 57%. A pesquisa mostra a dificuldade que as pessoas têm de participar de uma discussão que envolva temas mais complexos, como a política, porque elas têm medo da conversa ficar mais agressiva. E aí, Nagaki, você que adora estragar aquele almoço de domingo da família, você chega quando reúne a família inteira, você começa a falar de política, que é pra criar aquele clima de guerra. Você faz isso, não faz? Tá na cara que você faz. Claro. Eu sou espalha-roda da galera. Eu sabia. Mas o caso, Aldrin, é que é assustador ver esse número, porque política, no final das contas, impacta absolutamente todas as coisas do nosso dia a dia, né? Desde o buraco na rua que não é tapado, até todas as leis que regem o funcionamento da sociedade, tudo envolve política. Então, a partir do momento que as pessoas se alienam, a partir do momento que as pessoas começam a generalizar e falar que nenhum político presta isso e aquilo, o que acontece? Aconteceu essa desgraça, essa hecatombe que assola o país desde que Bolsonaro foi eleito. Alguém que é congressista há anos, há vários mandatos consecutivos, alguém cujos filhos todos entraram na política também, e veio com essa desfaçatez e dizer que representava a nova política, que agora ia mudar isso e aquilo, e no final a gente está vendo alguém se aliando ao centrão e fazendo exatamente tudo aquilo que ele afirma que não faria, exatamente por causa desse discurso que acabou convencendo muito incauto por aí, que ele representaria a antipolítica, alguém que faria tudo diferente do que estava acontecendo. E aí, nessa história toda de pessoas que acabam se assustando, que acabam se afastando dos papos sobre política, o que a gente vê é isso. Infelizmente, as pessoas que não se interessam por políticas acabam sendo governadas por quem se interessa e se interessa pelos valores, pelos motivos mais errados possíveis, né? Então, assim, eu até entendo pessoas que dizem que não vão querer votar para presidente ou para governador porque as opções que estão à mesa não lhe agradam. Mas, poxa vida, a gente tem centenas, tem milhares de candidatos a deputado federal, deputado estadual, vereador, que de alguma maneira vão defender pautas que lhes interessam diretamente. Então, são candidatos que vão defender determinadas classes de trabalhadores, que vão defender pautas ligadas à diversidade, ou feminismo, ou pessoas que podem defender pautas mais conservadoras, mas você tem toda uma série de pessoas que podem te representar com interesses que vão afetar seu dia a dia. Então, eu realmente, quando eu vejo uma estatística dessa, eu fico triste e estarrecido, porque realmente, a partir do momento que a gente tem mais e mais pessoas que deixam de participar do processo eleitoral, que não votam, que anulam seu voto, pessoas que sequer conversam sobre política. Pois é, o que a gente vê é esse empobrecimento da qualidade do Congresso. A gente vê, por exemplo, a CPI está tendo esse papel importantíssimo de fiscalizar o Executivo, de fiscalizar todas as aberrações que estão acontecendo ao longo dessa pandemia. Se a gente não elege congressistas que são capacitados para realmente contestar, para fazer perguntas relevantes, para ajudar nessas investigações, não ia dar em nada. A gente não ia ficar sabendo de um sexto de tudo que está vindo à tona graças a isso. Então, é triste e interessa muito a determinados políticos que a gente veja um número cada vez maior de pessoas se alienando sobre esse assunto, né? Então, realmente, eu vou continuar sendo espalha-roda na família, não tem jeito. Quanto menos se fala, menos se debate, e aí é o que você falou, vai ficando, a política vai sobrando para aqueles mais espertos, né? Os espertos no pior sentido, no sentido pejorativo da coisa, é isso que está acontecendo. Então, assim, não dá para você imaginar, por exemplo, se você mora, por exemplo, num prédio, por exemplo, deixar o seu prédio largado na mão de qualquer pessoa sem que você saiba o que está acontecendo.
a política é isso elevado numa grandeza maior. A gente tem que participar, e se a gente tivesse, como usando um bom exemplo do Inagaki, aí, se a gente tivesse pelo menos uma leva mais considerável, de maior qualidade no Legislativo, muito provavelmente a gente não estaria com o Bolsonaro nesse instante na presidência da República. Provavelmente a composição do nosso Congresso seria outra, e o Bolsonaro provavelmente nesse instante já estaria na rua, já estaria provavelmente até preso por conta de tudo que ele já fez até agora, nesses 2 anos e pouco que ele está aí. Outro dia a gente provocou esse assunto aqui, o ouvinte entrou no ar e falou, eu nem perco mais meu tempo, porque minha família, meu cunhado, ele reclamou do cunhado aqui. Não, meu cunhado, não dá para conversar com meu cunhado, porque o cara é bolsominion, o cara é radical. E aí a gente falou sobre isso. E aí, tem que conversar ou não tem? Tem que tentar conversar ou não? A mesa ficou dividida naquele dia. Eu não lembro se o Paulo Tadeu estava, ou se vocês estavam, mas parte da mesa disse assim, olha, acho que não tem que conversar não, porque o cara que já é cabeça feita não vai mudar de opinião. E tem gente que acha que tem que conversar, tem que tentar. O que você acha, Yolanda? Então, eu não estava nesse debate, mas eu acho que a pergunta que cabe é que tipo de conversa? E aí eu digo, até pelo meu meio social, né? Eu sou de uma família nordestina, minha avó tem 18 irmãos e teve 7 filhos. Então, assim, minha família é grande. E qualquer encontro mínimo que tenha, tem de tudo. Tem gente que defende Bolsonaro, tem gente que não defende. Só que a conversa não é em tom de vamos entender o problema, é no tom de defender o que você... É isso, né? Defender o que você já tem a formação, a opinião formada. Então, não é um debate muito produtivo. Mas eu acho que, ainda assim, deve-se falar... tentar algum tipo de diálogo, porque a falta da fala provoca não só a polarização, mas eu acho que as pessoas acabam se fechando na bolha. Então, o que está acontecendo eu chego em qualquer reunião da família, ninguém fala mais de política, como era no passado, lá na eleição de 2018, ninguém mais fala. Só que aí você vai no Facebook, a galera tá lá divulgando fake news, entendeu? Então, eu acho que provoca não só a polarização, mas como você se fechar na sua bolha, você continuar divulgando fake news, porque você não está ampliando ali a sua visão minimamente, né? Como a gente vê no passado. Eu acho que sempre teve assim um debate ali de esquerda a direita, mas do nível que está atualmente, eu confesso que eu fico desgostosa assim, de ver, desde a última eleição, quando o Bolsonaro ganhou, eu fiquei desgostosa de ver como as pessoas lidam com política, como se fosse um fla-flu mesmo, sabe? Eu torço para esse time, então eu vou ignorar todos os erros que ele cometer, não vou criticar, é até pior, né, do que fla-flu, porque quando você vê torcedor, você vê o torcedor criticando ali o técnico, criticando um jogador ou outro, criticando uma contra-cara ali no time. Agora, na política, as pessoas estão defendendo, assim, às cegas, não conseguem enxergar além da bolha. Antigamente, a gente tinha outros espaços de debate. A gente debatia na praia, no boteco, na saída da missa, no fim da reunião de condomínio, no almoço de domingo. Ou seja, eram espaços onde os debates aconteciam cara a cara, olho no olho. E aí isso se transferiu para a internet. Como se não bastasse isso, nós tivemos a pandemia, que tirou da gente a praia, o boteco, a saída da missa, o almoço de domingo. Ou seja, ficou todo mundo preso dentro de casa, tendo apenas a internet como veículo de debate. E a internet realmente se contaminou pela questão das fake news de uma forma como eu acho que nunca aconteceu na história da humanidade. Talvez, voltando, né, a pegar aí traçar um paralelo, talvez na época do nazismo, para quem vivia na Alemanha, o nível de desinformação era semelhante, porque hoje em dia as pessoas estão acreditando em coisas tão absurdas, elas estão acreditando em coisas tão inacreditáveis que você não tem mais pé de debate. Você chega para um conhecido e vai debater vacina e o cara está pensando no microchip que a nova ordem mundial vai injetar no seu braço, como é que você vai conseguir ter um mínimo espaço de interseção
para um debate de verdade. Você não tem, porque você vai falar, meu irmão, você tá maluco, você tá acreditando numa coisa dessa. Não, maluco é você que é burro, que é ignorante, que não sabe da grande verdade que eu descobri pelo WhatsApp que o meu amigo fulano mandou. Então, acabou realmente o debate. As bolhas se blindaram. Sempre houve e sempre vai haver bolha. Quando a gente tinha os debates na mesa de domingo, você tinha lá o parente petista, o parente bolsonarista, ou o que quer que seja, você conseguia pelo menos estar ali dentro de uma bolha de normalidade, aquela bolha familiar, que você pode até se empolgar com a pessoa, mas depois, na hora da sobremesa, você se ajeita. A internet, com esse distanciamento, ela te livrou da obrigação de ser minimamente cortês, de querer dar espaço para que o outro fale exponha os seus argumentos, a sua coisa, e enlouqueceu todo mundo com a quantidade de desinformação. Então realmente não dá mais para debater. Eu fui afastado por uma série de pessoas que eu julgava amigos meus, grandes amigos meus, porque elas não concordam comigo, eu não concordo com eles. Eu também me afastei de vários outros, porque não aguento. Você acaba se irritando, xingando a pessoa, porque você olha para ele e você tem vontade de desganar. Meu irmão, como é que você mas pode aí estar acreditando nisso? Você vai acabar ficando isolado. Vai montar um grupo você e o Inagaki, vocês vão ficar falando um com o outro, é isso? Mas é o que está acontecendo. Vocês ficam só brigando? Coloca nesse grupo aí. Dá para ampliar um pouquinho essa bolha, mas é exatamente isso que está acontecendo, Aldrin. As bolhas se multiplicaram e cada vez que elas se multiplicam, elas têm que se tornar mais casca grossa, porque a gente fica tentando evitar que a desinformação penetre e contamine o debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica debatendo só entre pessoas que concordam 100%, então não é debate. Deixa de ser debate para ser meramente a formação de pequenas milícias de pensamento. E essa é a hecatombe, para usar a palavra que o Nagaki usou. Essa, para mim, que é a grande hecatombe, porque sem esses espaços de interseção, qualquer conhecimento, qualquer luz que possa surgir disso daí, se apaga, porque ela não se dissemina. Entendeu? Sim. Deixa eu meter minha colher nessa conversa. Eu acho assim, com que propósito você entra numa conversa? Né? Você quer convencer o outro lado de uma ideia, de que a sua opinião é melhor do que a dele? Ou você quer ouvir? Eu acho importante nesse momento a gente tentar ouvir. Não entra numa conversa, não deixe de falar de política porque você não quer ouvir. Vai lá ouvir. Ouve o que o cara tem a dizer. E pergunte pra ele por que ele pensa daquele jeito. O cara já tá convencido, o cara já é convicto, o cara já tem informação de não sei da onde, ele pensa completamente diferente de mim. Beleza. Não entra com a ideia, não entra numa conversa com a ideia de, eu preciso mudar a opinião dessa pessoa. Você não vai conseguir. Quem já tá convicto, esquece. Quem já tem certeza, né, Inagaki? Não muda de opinião assim, num bate-papo. Eu vou até recomendar, Aldrin, o episódio do podcast que o Mano Brown, que é o líder do Sacionais MC, ele fez com o Fernando Holliday, que é do MBL. Muito bom. Aparentemente são realmente duas pessoas que não têm absolutamente a mínima afinidade em termos de ideias, mas eu gostei muito da postura do Mano Brown nesse episódio, porque ele se dispôs a realmente ouvir o que o Holliday tinha a falar, pontuar algumas discordâncias que ele tinha, mas eles tiveram um diálogo super civilizado. Não creio que um convenceu o outro de suas ideias, mas abre-se uma janela para que realmente você possa ter um diálogo que seja minimamente construtivo, que é o que não está acontecendo nos últimos tempos, né? Sempre tem uma pergunta de fundo para você levar nesses encontros, que é entender por que aquela pessoa que está na sua frente pensa tão diferente de você. Quando você estiver ouvindo a pessoa, tenta responder essa pergunta. Por que esse cara pensa isso? Por que ele acredita nisso? Isso talvez te ajude a formar uma nova atitude, né, nesse mundo que está super polarizado e não leva a nada. Por isso que a gente sempre prega aqui o diálogo, a conversa, por isso que a gente sempre abre o canal para o ouvinte. Infelizmente, hoje a gente não deu para conversar com os ouvintes aqui, mas enfim, é uma marca desse programa, é um canal democrático, porque é importante a gente ouvir os outros. Convencer não é a gente que vai fazer isso, não é um programa de rádio. A gente só consegue convencer quem confia muito na gente, com quem a gente tem muita intimidade. O resto
Todo mundo está formulando aí suas opiniões aí em outros canais de informação, com a família, com os amigos. Não tenho essa ambição. Eu tô falando isso porque eu acho que ninguém deve desistir de falar de política. A gente não pode parar de falar de política. É importante, é fundamental. A gente sempre fala isso aqui. Ano que vem vai ser a eleição mais importante da história do país e a gente não pode deixar o debate político de fora. Precisamos participar, precisamos falar mais sobre política. A grande verdade.